Olá a todos, meu nome é Caio Augusto e dando continuidade aqui ao nosso curso de História Geral, chegamos na nossa aula de número 10, a aula que vai falar dos povos assírios, tá? Esse curso é um curso de História Geral e também um curso de povos da Bíblia. Então, para vocês que assinaram um curso de povos da Bíblia, estamos chegando no final do nosso curso, né? Nós ainda vamos falar dos assírios nessa aula, dos gregos na próxima aula e dos romanos na última aula. Mas você que assinou o curso de História Geral, né, essa é a nossa aula de número 10. Estamos quase finalizando aqui o período da Antiguidade Clássica e logo entraremos na Antiguidade estamos encerrando a Antiguidade Oriental e logo entraremos na Antiguidade Clássica para depois entrarmos na Idade Média, certo? Bom, e quem foram os assírios? Né? A gente sempre começa as nossas aulas aqui com a definição. Os assírios são povos da Mesopotâmia. Vocês percebem que quase todos os povos que a gente citou até aqui foram povos da Mesopotâmia. Os assírios são povos do norte da Mesopotâmia, assim como os babilônicos, tá? A diferença é que os assírios eles ficaram conhecidos pelo quê? Ficaram conhecidos principalmente por serem grandes comerciantes, tá? Então o comércio se desenvolve bastante na Assíria, assim como os sumérios também foram grandes comerciantes. E eles também ficaram muito conhecidos por terem formado um grande império, tá? Um vasto império, a partir do século 13 a.C. Percebam, né, conforme vocês estão chegando até o final do nosso curso, percebam como aquela região do Crescente Fértil, né, aquela região que a gente estudou lá na nossa aula de Mesopotâmia, percebam como essa região ela passa por sucessivos domínios. Né? Primeiro nós temos uma hegemonia dos persas, depois babilônicos, depois temos uma hegemonia do Egito e por aí vai. Então chegamos na parte em que nós falamos de uma hegemonia dos povos assírios, tá? Então, povos assírios são esses povos aí do norte da Mesopotâmia, né? E eles começaram a se assentar, eles começaram a formar a sua civilização a partir do ano 3000 a.C. Eles começaram a se assentar no norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né? Como a gente sempre falou aí na nossa aula de Mesopotâmia, essa região do Tigre e do Eufrates é uma região muito fértil, não só para a produção agrícola, mas muito fértil de civilizações. Né? Muitas civilizações nascem a partir dessa região do crescente fértil do rio Tigre e Eufrates. Bom, por que a gente chama esses povos de assírios, tá? Porque a capital, né, a cidade principal desses povos vai ser uma cidade chamada Assur, tá? Então eles vão se estabelecer ali no norte da Mesopotâmia e eles vão começar a desenvolver uma cidade chamada Assur, né? Assim como na Suméria a gente tem lá várias cidades, né? Uruk, Lagash, na Babilônia, né? A gente tem a cidade da Babilônia, no Egito a gente tem a cidade de Tebas, e aqui a gente vai ter a cidade de Assur. Então essa vai ser a cidade que vai ser a protagonista, né, a cidade principal desses povos assírios, tá? Lá a partir do ano de 1900 a.C., esses povos, né, essa cidade específica chamada Assur, ela vai crescer, vai se desenvolver, vai se expandir e vai se destacar no comércio, tá? E ela vai se destacar tanto no comércio que nos séculos seguintes, né, entre os anos aí de 1800 a 1600, ela vai desenvolver colônias comerciais, ou seja, outras cidades, né, que não são a cidade de Assur, mas que são obrigadas a fazer comércio com a cidade de Assur. Então são colônias. Isso que é a definição de colônias, né? Uma região que possui um vínculo comercial com a sua metrópole, ou seja, com a cidade fundante. Então ela vai desenvolver algumas pequenas colônias comerciais, especialmente as cidades de Karun e Kanesh, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Da onde que
onde que está essa cidade, né, de Assur, tá? Onde que ela está localizada? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa de como seria a cidade de Assur. Essas imagens ilustrativas que eu trago no nosso curso são imagens baseadas na arqueologia, tá? São imagens baseadas nos sítios arqueológicos, né, nas ruínas dessas cidades, tá? Então são imagens muito precisas, tá? Então essa aqui seria uma imagem do que seria, né, essa cidade de Assur, né, sempre aqui próximo a rios. E aqui seria o mapa, tá? A cidade de Assur é essa aqui, tá? Nós vamos voltar nesse mapa mais algumas vezes. Por quê? Eu vou dar aqui, vou tirar um pouco do zoom. Essa foi a extensão geográfica, aqui eu cortei um pedaço, mas essa é a extensão geográfica do Império Assírio no seu auge, tá? Quando o Império Assírio chega no auge, né, no seu máximo, essa é a extensão geográfica, norte do Egito, passando passando pela Península Arábica, passando pela Ásia, passando aqui pela Palestina, esse é o nome que eu queria lembrar, passando pela Palestina, enfim. Então essa aí é a extensão geográfica do apogeu do Império Assírio, certo? Mas a cidade de Assur é essa aqui pequenininha aqui, tá? E esse rio aqui, ó, como vocês estão vendo, é o rio Tigre, ó, o rio Tigre passando aqui pela cidade de Assur. Então ela é uma cidade que é atravessada pelo rio Tigre e o rio Eufrates, né, que está aqui também. Então quando o império se expande, ele também se abastece do rio Eufrates, certo? Então olha como uma única cidade conseguiu, né, conquistar tamanho território, assim como a gente viu nos temas anteriores, Egito, Mesopotâmia, etc. Bom, vamos falar então agora das características políticas, né, do Império Assírio. Bom, por volta do ano de 1500, esses povos assírios que estavam ali reduzidos na cidade de Assur, eles ainda não tinham um império, eles foram dominados por um outro império, né? Os povos assírios ainda não eram um império no ano de 1500, mas um império chamado Hurrita, né, passa a dominar os assírios, tá? Então a cidade de Assur, ela é dominada por esses povos chamados Hurritas, tá? E aí a partir daí a cidade, né, de Assur, né, os povos assírios, eles perdem a sua hegemonia, a sua autonomia política, tá? Então eles ficam ali sob a dominação hurrita por um bom tempo, e essa dominação hurrita, ela vai trazer uma mudança no pensamento, na filosofia de vida dos povos assírios. Por quê? Porque os hurritas eram povos bastante militares, por isso que eles conquistavam outros povos. E até então, os assírios não eram povos militares, eram povos pacíficos, povos que estavam ali fazendo o seu comércio, mas não tinham a intenção de dominar outros povos. Mas com esse domínio hurrita, uma mentalidade militar passa a se instalar entre os assírios. Então os assírios começam a formar o seu exército também, ainda sob dominação hurrita, e começa a ter uma mentalidade militar, uma mentalidade de conquista, tá? O que vai acontecer? Mais para frente, a partir do ano de 1300, outros povos chamados hititas, vocês devem se lembrar desses povos hititas, eles apareceram lá na nossa aula de Egito. Esses povos hititas, eles invadem todos os territórios conquistados pelos hurritas. E aí, um desses territórios é o território assírio. E aí, os assírios dominados, né, os assírios que estavam sendo dominados, eles vão fazer uma aliança com os povos hititas para derrotar os povos hurritas. Tá? Eu sei que os nomes são complicados, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, os assírios vão fazer uma aliança com os povos hititas e essa aliança vai conseguir derrubar o domínio hurrita. Os povos hititas vão se fundir com os povos assírios, tá? Eles vão se mesclar e a partir do ano de 1300 eles vão começar a se expandir. E aí que a gente tem a expansão do Império Assírio, né? Aí a cidade de Assur, a Assíria, ela passa a ser um império, ela deixa de ser apenas uma cidade e ela passa a dominar outros territórios. Primeiro ali na Mesopotâmia, depois vai se estendendo até chegar no Egito, como a gente viu ali no mapa, tá?
Nesse primeiro período se destaca, né, esse primeiro período de conquistas, se destaca o governo de um sujeito chamado Assur-Iballit, tá? O Assur-Iballit ele conseguiu se impor sobre outros povos, tá? E aí ele fez a cidade de Assur se tornar a capital desse novo império, tá? Outras coisas importantes do seu governo foram, ele fez uma forte aliança com o Egito, tá? Então não é que os assírios exatamente conquistaram o Egito nesse período, eles fizeram uma aliança, tá? Foi uma conquista porque a cidade de Assur comandava o Egito, mas foi uma conquista feita na base da aliança e não da luta militar. E nesse período, o Império Assírio rivalizava com um outro império que estava se expandindo, que era o Império Babilônico. Então eles tinham uma rivalidade, eram dois impérios que estavam surgindo, que estavam se expandindo e tinham a sua rivalidade, certo? O auge do Império Assírio vai ser entre os séculos 10 e 8 antes de Cristo, tá? É aí que a gente vai ter o apogeu do Império que vai conquistar quase todo o Oriente Próximo, que é aquele mapa que a gente mostrou inicialmente. Vamos só dar uma retomada básica nesse mapa, só para vocês não perderem de vista. Então, esse é o apogeu aqui, na séculos 10, séculos 8 antes de Cristo, tá? Esse foi o território máximo aí, né? Tudo que está em vermelho aqui, conquistado pelo Império Assírio, a cidade de Assur aqui, tá? Como a gente viu anteriormente, certo? Nesse apogeu, nesse auge, né, acontecem algumas coisas. A gente tem né, o destaque do governo de um sujeito chamado Assurbanipal II, tá? Ele vai ser o maior rei do Império Assírio, vai ser o principal, vai ser o que vai ficar mais conhecido na história do Império Assírio. E uma das coisas que esse rei faz é o seguinte, ele vai trocar a capital do Império Assírio. A capital do Império Assírio era a cidade de Assur. Agora vai se tornar a cidade de Nínive. Ele vai transferir a capital do Império Assírio da cidade de Assur para a cidade de Nínive, uma nova cidade que eles tinham construído. Essa cidade de Nínive é aquela que aparece na Bíblia. Vocês devem se lembrar, algum de vocês devem conhecer, aquela história de Jonas e a baleia, onde Jonas é mandado para pregar na cidade de Nínive e ele fica com medo da cidade de Nínive porque os ninivitas eram povos muito bravos. E por que eles eram povos muito bravos? Na verdade, não é que eles eram povos muito bravos. É que ele estava indo pregar na capital do maior império daquele período. O Império Assírio tinha se tornado o maior império da região ali do Oriente. Então, Jonas foi mandado para pregar na capital, no centro do maior império, do maior poder militar, e certamente aquilo que ele ia pregar não eram coisas boas. Então, a gente entende o medo dele aí, tá? Então, é daí que vem a cidade de Nínive, tá? A cidade de Nínive se torna a capital do Império Assírio, certo? Uma outra coisa interessante da cidade de Nínive é que ela vai ter uma construção, né? Todos esses impérios do Oriente, a gente viu, Babilônia, os Sumérios, o Egito, os persas, todos eles vão ser conhecidos por grandes construções, tá? Muito do que a gente conhece da história deles se dá pela arqueologia, pelo encontro, né, dos sítios arqueológicos dessas cidades. Mas o Império Assírio ele vai ficar bem conhecido, a cidade de Nínive, por uma construção de uma enorme biblioteca, a Biblioteca de Nínive, tá? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa de como seria a cidade de Nínive, tá? Essas cidades, vocês percebem que possuem todas elas uma arquitetura muito semelhante, tá? E por fim, a queda do Império Assírio se deu justamente a partir da morte do Assurbanipal II. Então, quando ele morre, né, o império ele começa a se fragmentar, ele começa a perder poder, começa a ter uma queda na sua economia, e a partir daí, a partir do século VII depois de Cristo, o Império Assírio passa a ser dominado por outros impérios, especialmente quem? Os persas, que a gente já estudou, e os babilônicos. Então aquela rivalidade que o Império Assírio tinha com o Império Babilônico, no final das contas, quem venceu
foram os babilônicos, tá? Mas, apesar de ter encerrado o Império Assírio, a cidade de Assíria, a cidade de Assur, a cidade de Nínive continuaram existindo, né? Os povos assírios continuaram existindo, só que eles foram se mesclando com os persas e com os babilônicos e não mais possuíam uma hegemonia política, certo? Bom, então essa foi a nossa aula de Império Assírio, espero que vocês tenham entendido. Próxima aula falamos de gregos, na próxima aula falamos de romanos. Para quem faz o nosso curso Povos da Bíblia, encerramos, né, na aula de romanos. Para quem faz o nosso curso de História Geral, continuamos aí depois pela Idade Média, certo? Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima.